Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do VoxCast, esse programa que tem o objetivo de dar luz e voz aos alunos do curso pós. Esses alunos incríveis que tiveram a jornada completa pela Vox2U, a maior escola de oratória da América Latina, e aqui, na conclusão do curso pós de oratória avançada, eles têm a oportunidade de contar um pouquinho sobre a vida deles e os aspectos profissionais que permeiam essa vida. Antes de apresentar as nossas ilustres convidadas, quero te contar que a Vox está com matrículas abertas para o curso Master para executivos e líderes. E se você tem interesse em desenvolver a sua comunicação para não ter que travar diante do público ou perder a oportunidade porque tem medo do julgamento das pessoas. O medo nunca é de falar, é de falhar em público. E se esse é o seu caso, com certeza a gente pode te ajudar, porque no Brasil inteiro foram mais de 70 mil alunos treinados e a transformação é impressionante. Agora sim, quero apresentar as nossas convidadas. Tenho o prazer de receber em primeira mão aqui Giovana Ribeiro, que é corretora de imóveis, uma carreira bem interessante, de muito resultado, apesar de não ser tanto tempo assim. E também Ângela Rossi, da Rossi Planejados, uma empresa com mais de 40 anos, realizando sonhos de produzir aqueles móveis incríveis e maravilhosos. Sejam bem-vindas. Giovana, um prazer te receber aqui. Me conta um pouquinho sobre você e a sua expectativa para o nosso bate-papo. Obrigada. É bom estar aqui e compartilhar todo esse crescimento, né, que a gente trouxe da Vox para a profissão, para a vida. Muito legal, trouxe um crescimento e esse bate-papo é legal para expandir isso para as outras pessoas, para as pessoas verem. Como você disse, o medo nunca é de falar, é de falhar. E tentando que a gente vai conseguir, né, Ângela? Com certeza. Muito bem. Ângela, conta um pouquinho para nós sobre o que você faz no seu dia a dia, o que te levou aí a ser uma empresária com tanta reputação aqui na nossa cidade de Poços de Caldas. O que a Rossi Planejados faz e o que você faz na Rossi Planejados? Primeiramente, muito obrigada pelo convite e por me elevar, me exaltar. Muitíssimo obrigada. Wesley, a gente está no mercado há 41 anos. Eu estou como CEO da empresa há 25 anos. Eu me realizo no que faço. É muito edificante, está sendo muito edificante a minha jornada. Eu sou apaixonada realmente pelo que eu faço, pela empresa. Adoro, né, essa comunicação, eu adoro conversar conhecer as pessoas, o meu pessoal, adoro fazer reunião e isso me traz um crescimento enorme, um crescimento pessoal. A partir do momento que você faz o que você gosta e você aprende ali no seu dia a dia com as pessoas, né? Não, por que não? Os nossos colaboradores são pessoas também que fazem a gente aprender, né? A gente aprende conhecendo a necessidade de cada um, a gente aprende como lidar com cada um. Sem dúvidas. Isso para mim é muito gratificante. Que legal. E a Vox trouxe isso, me ajudou muito nisso. Em que aspecto? Em saber comunicar bem, saber ouvir o outro. Isso, para mim, foi um diferencial muitíssimo grande. Que legal, parabéns. Giovana, há quanto tempo você está no mercado de corretora imobiliária e qual a sensação de garantir acesso a um dos maiores sonhos do brasileiro? Todo brasileiro tem vontade de ter a casa própria. A gente sabe que nossos pais sonhavam com isso, nossos avós sonhavam com isso. E o que te fez entrar nessa profissão? De que forma você se tornou corretora de imóveis? Eu estou há 4 anos no setor imobiliário e eu entrei na profissão quando eu queria entrar para o setor da construção civil. Eu me formei em engenharia civil, eu sou a primeira pessoa da minha família que tem um curso superior. Então, ser corretora e trazer essa formação é uma disruptura da minha família, é mostrar para as pessoas que sim, nós podemos. Que o legal. Jovem que às vezes ele acha que ele está limitado, sim, você pode. Muito interessante. E você, em uma das nossas mentorias na Vox, compartilhou que para sua família também era um desafio. A sua origem não era de já nascer em uma casa própria.
Como que foi essa jornada em busca do sonho? Vamos levar para aquele lado mais. Quero conhecer a raiz profunda desse sonho de realizar sonhos. Como foi para você a conquista da casa própria da família lá no início? Nossa, foi uma grande conquista, né? Eu venho da roça, meu pai era um trabalhador rural e a minha família morava numa casa de colono, uma casa de trabalhador rural. E aí, quando nós nos mudamos, vendeu a parte que a gente morava e o comprador não precisava de trabalhador. Então a gente se mudou para a cidade. E aí meu pai construiu a nossa casa. Foi um dos piores momentos da família. A gente tinha o meu irmão doente, a gente perdeu ele nesse processo. Então, quando a casa ficou pronta, ele não foi com a gente para a casa nova. Quando a gente chegou na casa nova, a gente era uma mansão, era uma casa incrível, era o sonho. A minha mãe tinha o sonho de ter uma casa com piso. Que E bonito. eu fui descobrir que aquela casa era uma casa popular depois que eu me formei, que eu fui avaliar aquela casa. E eu, nossa, é uma casa popular. Porque pra mim, gente, era uma casa gigantesca, né? Ela é incrível, era a realização de um sonho. Então, hoje, quando eu consigo proporcionar pra pessoa estar na casa dela, esse pertencimento, isso é muito importante. As pessoas não precisar mudar da casa dela porque outra pessoa quer, porque outra pessoa fez um negócio. Ela vai se mudar quando ela quiser ir para um lugar maior, para uma localização melhor. Sensacional, acho que é pessoal. Muito emocionada. Uma história impressionante. Eu admiro demais a Giovana, porque a Giovana, toda semana que ela chegava na aula, ela tinha um resultado novo para contar para nós. E mesmo em 4 anos de profissão de corretora, depois da carreira de engenheira, você tem andado rápido nessa carreira. E eu tenho uma crença de verdade de que isso acontece porque você é aplicada, determinada, aplica o que aprende. Mas muito antes de esse sentimento de felicidade que você teve quando entrou em uma casa de piso que era de vocês, da família, faz com que você tenha um propósito muito forte na hora de trabalhar. E talvez por isso a sua carreira está tão acelerada e eu desejo que cada vez mais você ajude as pessoas a realizarem um sonho que já foi seu e que agora passa a ser de várias pessoas que têm contato com você. Obrigada. Eu quero complementar que, como a Vox participou disso, vez ou outra eu encontro alguém, algum colega que... Às vezes a pessoa tá querendo elogiar e ela fala assim, nossa, você vende bastante, que você tem uma lábia muito boa. A pessoa não sabe o tanto que ela tá me ofendendo, né? Porque assim, não é lábia. É claro que a gente tem mecanismos de persuasão, só que o que eu aprendi na Vox foi de ouvir a pessoa, de extrair o que ela precisa, o que ela deseja, qual a expectativa dela, para que eu consiga transformar aquilo num negócio, num imóvel, na condição de pagamento que vai ser legal, no imóvel que vai atender ela. Então, hoje, o que a gente tem de oratória, eu acredito que para a Ângela deva ter sido assim também, para todo mundo que faz a Vox, eu brinco que é um curso que te ensina a ser você mesmo. Sim. E você Exato. consegue ter um entendimento muito maior do que a pessoa espera de você. É que muita gente acha que falar, se comunicar bem é falar muito. Ah, eu falo bem porque eu falo muito. Que se comunica bem é porque ela sabe provocar diálogos e não monólogos. Saber fazer pergunta, ouvir na essência, entender o que não é dito, porque a linguagem não verbal também fala. Tudo isso complementa a boa comunicação. E um bom vendedor não é porque ele tem lábia que ele é bom vendedor. É porque ele é bom de gente, ele se interessa pelo problema do outro, ele pergunta e entende com profundidade. E aí sim, a hora que ele entende bem, ele consegue oferecer uma solução que está alinhada. Comunicação é sobre isso, é sobre entender o outro e se fazer entender. E você fez isso muito bem, Giovana. E a Ângela, que eu também quero entender um pouquinho sobre a missão dela, foi aluna de uma das nossas primeiras turmas, talvez a primeira, certo, Ângela? Foi da primeira turma. Que legal. Realmente, isso que a Giovana, complementando o que a Giovana falou, acredito que, principalmente, quem trabalha com o público sempre tem que ter empatia. Se colocar no lugar do outro, entender a necessidade do outro, e a gente trabalha com sonhos, né? Quando Sem a gente dúvida. trabalha com sonhos, é muito delicado. Você tem que realmente
Você tem que atender a expectativa, superar a expectativa, não só atender. Então, acho que essa não é uma lábia, mas sim, a gente tem que ter essa habilidade para lidar com pessoas. E ao longo aí da minha carreira, e depois, né, sempre busquei conhecimento na área de gestão, desde o início. Sim. Depois eu percebi, falei assim, agora eu quero investir em mim, no interpessoal. Que legal. Onde eu comecei a buscar treinamentos, não paro até hoje. Todo momento eu estou buscando. Antes de me contar um pouquinho sobre essa sua capacidade de gestão que foi desenvolvida primeiro de fora para dentro e depois de dentro para fora, conta um pouquinho sobre a Rossi Planejados. Qual que é hoje quanto tempo vocês têm de mercado? Você comentou 41 anos. Você está há quanto tempo nesse negócio? Como que você entrou nele? Como que a Rossi Planejados entra na vida da Ângela Rossi? Ela entrou fazendo uma analogia ao casamento. Eu me casei, né? Me apaixonei pela Rossi inicialmente. Conhecia, logicamente, ali a Rossi foi fundada pelo meu esposo e pelo meu sogro, né? Sabia que são pessoas éticas, pessoas transparentes, mas ali no dia a dia, ouvindo as pessoas comentando, falando sobre a Rossi, aquilo para mim, se eu tinha dúvida, se eu queria realmente vestir a camisa, ali foi um fator decisivo. Eu falei, gente, eu quero levar essa empresa, eu quero transformar a Rossi numa empresa referência. E qual que é a sensação, assim, quando você entrega uma cozinha planejada, mobiliada, para alguém que sonhou a vida inteira? A gente sabe que é um sonho de muita gente ter móveis planejados em uma casa que a Giovana vendeu a casa, a pessoa olha e fala, essa casa é linda, mas se tivesse um guarda-roupa até o teto, como que é isso para você? A gente sonha junto com a pessoa, né? Quando ela conta a história dela, olha, né, a minha primeira casa própria, né? Eu nunca tive minha casa. Então, e a gente fazer parte daquele sonho é muito gratificante para a gente. A gente realmente sonha junto com a pessoa. Eu vejo ali o processo chegando, a chapa de MDF, ela se transformando em sonho. Então, quando a gente vê tudo bonitinho lá na casa, né? Que a gente sabe, assim, que o móvel, a Giovana ela tem essa percepção, com certeza. Uma casa sem móveis, a gente costuma falar que os móveis é a roupa da casa, né? Tem razão. Ela que traz o charme, que traz todo o aconchego. Então, ela realmente valoriza muito o imóvel. Sensacional. Então, a gente até fala quando o imóvel ele foi entregue do jeito que ele tá pela construtora, a gente fala, tá pelado. Pelado. É isso que a gente fala. Pelado, do jeito que a roupa da entregou, casa. só, sempre... Então, a Ângela, na verdade, ela tem uma empresa que faz figurino. Ela veste o faz imóvel. Figurino de imóvel. É o designer da casa. Muito legal. Dá muita diferença. Quando você entra num imóvel que ele tá sem nada, você vê isso em apartamento, que você entra um lado a lado. Você entra numa porta, ele tá sem planejado, ele tá sem nada. A pessoa vê, tem uma noção de espaço bacana. Aí ela entra no apartamento ao lado, que ele tá planejado. Uau! A pessoa tem aquele impacto de ver pronto, de ver a mobília, de ver a casa funcionando. E quanto agrega de valor, assim, no ponto de vista comercial, quando você tem um imóvel, e aí você vai lá e investe na mobília, faz móveis com a Rossi Planejados. É significativo? Esse imóvel também aumenta a percepção de valor? Se eu gastar 100 mil reais em um apartamento em móveis planejados, esse apartamento vai valer mais do que os 100 mil reais que eu investi? Tem que tomar cuidado, tá? O planejado, ele agrega valor sim no imóvel, ele aumenta a liquidez. Legal. A pessoa, ela sempre vai... Se ela tem uma opção sem planejar e uma opção planejada, ela vai preferir... A tendência dela é preferir a opção que já está planejada. Por ser mais bonito, ela tem uma percepção de valor muito melhor do imóvel. Agora, tem que tomar cuidado para a pessoa não gastar muito dinheiro, e aí faz muita coisa, às vezes faz alguns planejados até, como fala, sem planejamento, só vai fazendo, colocando armário, fazendo sem planejamento nenhum. E aí ela gasta muito dinheiro, ela acha que esse dinheiro vai valorizar mais do que ela gastou, e não é assim.
necessariamente. O planejado ele tem que ser funcional, né? Exatamente. Ele tem que ser, como o nome já diz, ele tem que ser planejado. Ele tem que casar com a rotina do lugar, né? Exatamente. E tem que se identificar com o próprio morador, né? Quem vai habitar na casa. Porque isso daí é personalizado, né? Não tem como você fazer uma coisa, você chegar no imóvel, você falar assim, não gostei da cor. Exato. Né? Então, E já isso faz aconteceu toda a comigo. diferença. Uma vez a gente foi se mudar para um apartamento, e aí quando eu cheguei, o apartamento até bonito, mas era tudo amarelo. Achei horrível, não Olha combina isso. comigo, e tem gente que gosta. Exatamente. Só que eu falei, gente, porta de guarda-roupa amarela, porta de armário de cozinha amarelo, porta de rack amarela, isso aqui vai me enjoar em uma semana. Uhum. E por isso eu não quis ir para esse apartamento, e a gente foi para outro. E é aí onde corre o risco da pessoa ter gastado muito no imóvel e ela quer aquela valorização, mas ela fez tão pessoal, que é muito difícil encontrar outra pessoa que queira do jeito que Tem que ela... achar outro que gosta demais de amarelo, não tem Se jeito. ela está comprando para investimento, ela tem que fazer pelo menos o mais básico possível. Né? Exato. E, Giovana, conta uma coisa pra mim. O sonho da casa própria, o sonho que já foi seu, que foi da sua família, ter uma casa que dê dignidade. Pode ser o sonho de todo mundo, mas comprar uma casa é pra todo mundo? Eu já te ouvi falando sobre é muito mais fácil do que as pessoas pensam, é muito mais possível do que as pessoas pensam. Por quê? Por que você consegue dar acesso para tanta gente ao imóvel próprio? Conhecimento, né? A pessoa ela precisa ter a renda e um sonho. A pessoa precisa querer. Mas uma renda alta, não? Não, a renda a partir de 2.600 a pessoa já consegue ter o imóvel. Legal. Eu vejo muitas E dá pra pessoas... compor, né? Se tem um casal, cada um ganha um salário mínimo, ele já tem 2.900. Sim, dá pra compor um casal, irmãos, mãe e filho. A pessoa ela não precisa ser casada, ter uma união estável para comprar o imóvel junto. Ela pode compor renda. Eu vejo muitas pessoas que têm renda, têm fundo de garantia, mas não têm a mentalidade que ela consegue comprar o imóvel. Algumas pessoas eu já abordei. Ei, fulano, você tem renda, cara. O valor que você paga de aluguel, você paga na prestação do seu apartamento. Deixa eu fazer uma simulação para você ver em números. O quão distante você tá de comprar seu imóvel. E não, eu tô muito longe. Ela não tem a mentalidade de que ela consegue. Então, Perfeito. falta o sonho mesmo de quero ter o meu imóvel. Tem que querer demais. Tem que querer. E aí, querendo muito, você consegue trazer esse conhecimento para que ela saiba o caminho certo. Porque uma taxa de juros e um financiamento de longo prazo, 0,5% a mais ao ano é muito, porque vão ser 30, 35 anos, caso a pessoa não amortize. Por isso, ter acesso a um profissional que conheça os caminhos, porque eu já vi muita gente se perdendo na hora de reunir a documentação, perdendo o prazo, não conseguindo, tendo que pagar a taxa várias vezes. Talvez por isso seja fundamental ter um corretor de confiança, não é verdade? Sim, e aí onde eu digo que com muita confiança sobre o meu trabalho. Tem clientes que às vezes eu gosto de explicar para o cliente como funciona o processo de comprar, para ele entender. E aí quando ele começa a ouvir que ele vai ter que fazer um contrato de alienação, que ele vai ter que gerar o ITBI na prefeitura, que ele tem que ir pro cartório fazer o registro, ele fica desesperado. Eu não vou saber fazer isso é caro. Calma, você não vai fazer isso, eu vou fazer isso para você. Eu vou fazer esse processo. E a pessoa no setor imobiliário, ela dá um passo errado, ela compra, não preciso de corretor, eu vou comprar sozinho, ela pode perder muito dinheiro fazendo negócio errado. Ela pode pagar ITBI que ela não deveria pagar. Qual que é o trabalho que a pessoa tem quando ela te contrata para fazer? Uma vez que ela... Aí eu preciso de um efeito Sarik. Porque a pessoa ela precisa vir até mim pra gente conversar e eu entender a expectativa dela. Entender. E a capacidade, porque às vezes o sonho tá desalinhado, Exato. né? Eu ganho 3 mil por mês, mas eu quero ter um apartamento de 1 milhão. Talvez não seja o seu momento ainda. E você alinha essa expectativa no início. Sim, você vai ter o apartamento que você sonha. Você vai trabalhar para isso. Vamos usar o imóvel de menor valor como degrau. Perfeito. Muito bom. E aí, te interrompi, me conta um pouquinho. Primeiro contato, você marca uma reunião e entende a necessidade da pessoa e a capacidade dela de investir. A pessoa já me fala, Giovana, quero comprar um imóvel. Pronto.
vem aqui pra gente conversar. É o que ela precisa, querer. E como eu disse, ela precisa ter a renda. A pessoa que não trabalha, não tem renda, não consigo. Mas a pessoa que trabalha, ela tem renda, às vezes alguns clientes perguntam assim pra mim, Giovana, será que vai dar certo o meu financiamento? Não é será que vai dar certo, é como nós vamos fazer para dar certo. Se ela tem a renda e às vezes não é formalizada, nós temos mecanismo de formalizar a renda dela para que ela consiga. Então, a pessoa, ela quer comprar o imóvel, nós vamos ter um primeiro momento que a gente vai conversar, eu vou entender o que ela espera, qual a expectativa dela, e eu vou explicar para ela como funciona o processo. Legal. Eu falo que eu preciso de um efeito Saric nesse momento, porque a pessoa que está comprando, ela não tem o custo do meu trabalho. Quem paga o meu serviço é a pessoa que está vendendo o imóvel. Então, Entendi. a pessoa não precisa... às vezes a pessoa, eu não vou fazer uma consultoria com você porque eu não posso pagar pelo teu trabalho. Tá vendo como que é a falta da mentalidade? Então, você não precisa pagar pelo meu trabalho. Nem Você eu precisa tinha essa valorizar o meu mentalidade. trabalho. Faz todo sentido. Quem paga Sim. é o vendedor. Sim, quem paga é o vendedor. Então o comprador conversa com você à vontade. Ele vai me trazer as informações, os documentos que eu preciso para trazer para ele o imóvel e a solução que ele precisa. Legal. E aí, na conversa, eu vou entender qual é a composição de renda dessa família, quanto de reserva que essa pessoa tem para pagar a documentação, às vezes a entrada, se não tem. E ali a gente identifica se a pessoa já está no momento de compra e qual perfil de imóvel ela vai comprar. Sensacional. Ou se ela ainda não está no momento de compra e ela ainda precisa construir algumas coisas. Perfeito. Uma vez que você entendeu o sonho dela, você vai ajudar ela a reunir documentação, vai fazer por ela boa parte desse trabalho de visitar cartório, essas coisas, e garantir que no final ela possa assinar um financiamento e morar na casa própria que ela tanto sonha. Sim. E existe alguma desvantagem, risco que essa pessoa precisa considerar ao fazer um financiamento de longo prazo? Como é que você vê isso? Como é que você orienta os seus clientes nesse sentido? Quando eles têm dúvida, será que é a hora de fazer um financiamento? O risco é você fazer com um profissional que ele não está alinhado com as suas expectativas e com a sua realidade. E quando a gente fala assim, eu vou te ajudar a formalizar a sua renda. Vou pegar como exemplo a declaração de imposto de renda. A pessoa vai fazer a declaração, ela tem que declarar algo que é realista para ela. Ela tem que assumir um compromisso que é realista para ela. Show. Então, se eu falar, Wesley, você vai lá declarar uma renda de 50 mil mês, você vai ter uma parcela maravilhosa, você vai conseguir financiar um valor altíssimo. Vai, mas vai dar conta de pagar? Porque se eu faço isso e isso não é realidade para a pessoa, eu estou colocando ela numa inadimplência futuramente. Esse é o risco de trabalhar com um profissional que às vezes não se importa com isso, ou ainda não tem essa habilidade, ou de muitas vezes vou comprar direto, porque a pessoa tem a mentalidade que se ela for direto no proprietário, ela vai economizar o custo da corretagem. Ela vai e aí, ter dor de cabeça. Ela perde um dinheiro muito maior e vai ter uma dor de cabeça. O que era para ser um sonho passa a ser um problema. Por quê? Porque ela quis economizar um valor que ela nem ia pagar, que nem ia sair do bolso dela. Faz todo sentido e eu vejo muita gente achando que atravessar o profissional, não valorizando o teu trabalho, né? Fala, poxa, se você precisou estudar, tirar um CRES, é porque existem conhecimentos ali que são específicos e que eu, trabalhando como professor de oratória, eu não tenho esses conhecimentos. Exato. Por isso, valorizar o trabalho de cada profissional. Já aconteceu. É raro, mas acontece com frequência. A pessoa, ela nem sabe que ela pode ter o imóvel, ela nem tem essa mentalidade, e aí você vai lá e estimula a pessoa a sonhar. E fala, pessoa, você pode sim ter o seu imóvel. Posso? Claro que pode. Vamos conversar? Aí você traz a pessoa, conversa com ela, explica, apresenta todo o processo. E aí passa 2 semanas, a pessoa, meu tio tá vendendo um imóvel, eu vou comprar direto dele. E ela não considera que ela nem sabia que ela podia comprar o imóvel antes de eu ter falado pra ela. Aí já é uma ingratidão também, uma ingratidão. Né? Mas é extremamente raro, de verdade. As pessoas que me procuram, falam, Giovana, quero comprar, é até gostoso como que essas pessoas fidelizam. Mas é porque você se conecta muito bem com as pessoas, Sim. sabe? É o que a gente vem falando de networking. E falando em networking, você se conecta muito bem com as pessoas. Mas a Ângela é um fenômeno nesse aspecto.
A Ângela tem uma habilidade de estar em todos os eventos, de estar sempre citada, sempre sendo cotada, e talvez por isso a Rossi Planejados tenha tido tanto sucesso. Tem tanta gente que, quando fala de planejados, lembra da Rossi. Rossi, qual que é o segredo para se conectar tão bem em tantos momentos e tantos segmentos, com tantos grupos de empresários, eventos, e tudo a Ângela tá? Conta para nós qual que é o racional para você estar sempre presente nisso. Wesley, esses dias eu ouvi um grande mentor falando sobre ter sucesso. O que é ter sucesso? Nem sempre é ganhar dinheiro, mas você estar onde você nunca esteve e conhecer pessoas que você ainda não conhece. Boa. Você não inicia um negócio, adora o network, mas você não vai para um network pensando em vender, sim, fazer relacionamento. Isso faz toda a diferença. Quanto mais pessoas você conhece, são mais pessoas falando do seu negócio. Legal. Eu amo network. Eu não tinha facilidade, eu achava que eu não conseguiria falar em público, mas depois que eu me destravei, que eu percebi o poder do network, então, vai ter um grupo de pessoas ali se reunindo, eu estou lá. Se você não tivesse essa capacidade que hoje tem de se comunicar com excelência em qualquer situação, você estaria fazendo tanto networking? Acredito que não. Acredito que não, porque é uma dificuldade que a gente encontra. Eu percebo que são bastante pessoas, são várias pessoas que têm essa dificuldade, né, de estar num network. Às vezes eu faço convite, eu gosto de levar pessoas junto comigo Ela me também. levou. Já que levei legal. a Giovana. E muitas vezes a pessoa fala, como que funciona? Quando eu falo, você precisa, lá você faz um pitch, você vai falar do seu negócio, você vai explicar os diferenciais do seu negócio. Eu não consigo falar. Então, realmente, eu percebo que as pessoas ainda têm essa dificuldade de estar em lugares onde ela pode falar do negócio dela. Isso é vida. Eu vejo que não... Eu concordo plenamente. Eu também tenho uma pessoa que eu admiro muito, Fábio Fernandes. Um abraço, quero que você assista, hein, Fábio? Ele é Head Global do LEAD, a maior iniciativa de networking, pelo menos do Brasil. Mais de 50% do PIB privado do Brasil está dentro desse clube de empresários. E ele fala que isso é da chance para a sorte. Uhum. Se você não conhece gente todo dia, você não está dando chance para a sorte. Tem que se relacionar, se conectar, e dos encontros mais aleatórios, alguém que conhece alguém vai te Exatamente. ajudar a fechar um negócio, vai te ajudar a pensar de uma forma diferente. Então só perde quem não se relaciona. E muitas vezes a timidez toma conta e você perde a oportunidade. Por não conseguir controlar o nervosismo, por achar que a pessoa é importante demais. Nossa, eu não consigo falar com fulano porque ele é o diretor da tal. Uhum. E não é assim. Falar sobre isso, que para amenizar esse efeito, a gente trate as pessoas como que elas são, humanas. Exatamente. Não precisa ficar colocando em mais caixa, tá todo mundo numa caixa só, espécie humana. A partir da hora que você entende isso, que todo mundo tem as mesmas dúvidas, dificuldades, ou não as mesmas, mas tem dificuldades, fica mais fácil fazer networking, porque você vai conversar com naturalidade. Seja com amigos que você já tem ou com pessoas que você vai conhecer. Você trombou o Zezé de Camargo na rua. Isso aconteceu comigo, numa academia, 2 semanas atrás. E a hora que eu vi, falei, gente, é o Zezé de Camargo. Quem assiste aí e é da década de 90 pra trás, sabe o tamanho do peso dele. Sim. E eu dei uma tremida. Quando eu subi para essa academia, onde ele estava treinando lá em Alphaville, ele conversando com todo mundo, contando piada, batendo papo, e aos poucos eu lembrei que eu ensino e preciso executar. É gente igual a gente. Exatamente. Eu tive também esse privilégio de estar entre pessoas famosas, recentemente, no mês de março, esse ano, com pessoas famosas. Como é uma sensação que você tem de estar perto de uma pessoa mega famosa e você falar assim, e eu? Na verdade, você percebe assim, estou no mesmo nível, porque são pessoas, né? O que É sobre isso. que diferencia ela ser mais conhecida do que eu. Nada mais do que isso, porque elas são pessoas que têm valores
ou nem sempre têm os mesmos valores, mas são pessoas. Então, isso realmente Faz toda a diferença. faz toda a diferença. E quanto mais você convive com pessoas assim, você percebe que o teu universo é o mesmo, Sim. entendeu? Só que a forma de pensar expande. Exato. Nossas ideias sejam trocadas. Trocar ideias. Eu adoro falar sobre isso. A Giovana acho que tem essa mentalidade também. O Sim. que é o trocar ideia que a gente sempre fala na Vox? Acho que eu tô falando um negócio muito importante aqui, que é fazer networking sem ter a intenção de vender. Você faz networking para conhecer uma pessoa nova, para conhecer ideias diferentes. Porque quando você conversa com a pessoa que tem uma ideia parecida com a sua, não te agrega nada. Só que você Exato. conversa com uma pessoa que tem uma perspectiva diferente, que tem uma ideia diferente, aí você troca ideias, aí você cresce. E aí o networking funciona. Tem gente que fala, adoro trocar ideia, mas só conversa com gente que pensa igual. Tá trocando 6 por meia dúzia. Exatamente. Você chegou com as suas ideias, a outra tinha as mesmas ideias, vocês trocaram e não mudou Por isso- nada na vida de Por ninguém. isso que é bom você sair da tua zoninha de conforto e procurar conhecer pessoas diferentes. E com humildade intelectual, de se Exatamente. aproximar de pessoas que Exatamente. pensam diferente e tentar entender. Falando, nossa, por que eu tenho tanta convicção do contrário? Uhum. É isso que a gente falou na primeira aula do pós. Por que você pensa assim? Por que você pensa como pensa? Exatamente. Como você poderia estar errado? E é isso, porque você quer sempre, não vocês, mas as pessoas querem sempre corrigir o mundo. E tudo que elas podem corrigir são elas mesmas. Então olha pra dentro e fala, cara, a vida inteira eu pensei assim, por que eu penso assim a vida inteira e tem um monte de gente pensando diferente? Essa é a postura do orador cientista que a gente trabalhou na aula 1 do curso pós. Exatamente. É refutar a própria opinião. E isso diminuiria a polarização que a gente vive, onde todo mundo acha que tem razão e aí as brigas todas surgem daí. Agregar. Na aula que nós aprendemos sobre isso, foi a primeira aula do curso pós, né? E aí eu comecei, poxa, por que não trocar ideias? Por que não ter entender a pessoa que não tem a ideia parecida com a minha, de onde vem? E aí eu comecei a conversar com as pessoas que acreditam que comprar imóvel não é um bom investimento. Ah, a gente teve uma cena épica no nosso curso Foi. pós, já a gente Cara, vai contar. O crescimento foi incrível. Porque aí, quando eu pego uma pessoa que ela fala assim, não, ter imóvel não é um bom investimento, imóvel não é um investimento. Cara, ali trouxe conhecimentos incríveis pra mim. E eu tinha um cliente que eu sabia que ele não ia comprar, porque ele não acredita que o imóvel só que ele queria ver o imóvel. E eu fui mostrar o imóvel pra ele, pra poder conversar mais com ele, pra trocar ideia, pra entender o porquê que ele pensa que o imóvel não é um bom investimento. E aí, qual que foi o resultado? As pessoas não conhecem o setor imobiliário. Olha, aquela analogia que eu usei da pessoa, ela pega um balde de água na praia e ela fala que o mar não tem peixe. Porque ela tá vendo o setor imobiliário de um ângulo muito simplório, muito pequeno. O setor imobiliário ele é muito mais amplo do que aquela pessoa pensa. E aí é onde ela acredita que vale a pena pagar aluguel, porque ela tá fazendo investimentos o suficiente para comprar um imóvel à vista. Ela não sabe que o imóvel se valoriza acima disso e ela nunca vai alcançar o valor do imóvel fazendo isso. Faz sentido e eu quero saber mais sobre isso. E para direcionar você, eu quero que a gente conversou sobre... Faz sentido para qualquer pessoa que não tem um imóvel avaliar a possibilidade de um financiamento para que ao invés de pagar aluguel, ela pague o próprio imóvel onde ela está morando. Mas eu vejo muita gente usando estratégias de alavancagem financeira e enriquecendo, tendo o imóvel e, de alguma forma que você vai nos contar se existem essas possibilidades, ela consegue ir construindo patrimônio, alavancando com imóveis. Se alguém que está assistindo tem um imóvel, não está pensando nisso, mas investe, guarda um dinheiro, seja investindo em bolsa de valores, fundo de investimento, tesouro direto, e ela às vezes está tentando aprender mais sobre imóveis. O que você tem para recomendar para essas pessoas? Marca um horário comigo. Gostei. Não, essa quebrou a quarta parede, hein, Fagner? Melhor Se for resposta. Ela não quer entregar agora. Mas A alavancagem patrimonial com o imóvel, ela é incrível. O mercado financeiro tem produtos maravilhosos, tem maravilhas. Mas o setor imobiliário, porque as pessoas sempre vão precisar de imóvel, né? Então, a pessoa que fala assim, não compensa ter o seu próprio imóvel.
Tá, então você tá morando aonde? Você tá morando no imóvel de outra pessoa e tá pagando pra ela o imóvel dela. Pra ela compensou. Pra ela compensar. Então, assim, voltando ao fato de vou aumentar meu patrimônio, vou construir patrimônio e investindo em imóveis. Tem 2 investimentos que é muito comum para quem quer aumentar patrimônio. O primeiro é de longo prazo. Já tenho minha casa, já moro na casa própria. O que eu vou fazer? Financia um imóvel a longo prazo, de forma que o valor da parcela seja coerente com o aluguel daquele imóvel. Aí você vai lá e põe ele para alugar, o aluguel paga a parcela. A longo prazo você tem o imóvel quitado que ele mesmo se pagou. Você Uau. não precisou fazer É, empenho na financeiro. prática, você assume um pequeno risco em troca de ter um grande patrimônio no futuro. Risco, você tem que ter algum dinheiro para um período que o imóvel não esteja alugado, só que é muito menos dinheiro do que talvez lá o $500.000 que esse apartamento custou. É onde é importante trabalhar com valores realistas. Não adianta, ai, meu imóvel é lindo, maravilhoso, perfeito, incrível, e querer cobrar um valor acima do mercado e o imóvel nunca alugar, ele fica parado. Imóvel fechado é prejuízo, porque a pessoa tá pagando IPTU, tá pagando condomínio. O imóvel fechado, ele não compensa. Então, compensa alugar ou vender no valor de mercado e fazer isso logo. A pessoa fica esperando, pode não ser tão legal para ela. Às vezes a pessoa, vou esperar 1 ano para ter o valor que eu quero. Aí nesse 1 ano, talvez ela até tenha o valor que ela quer, mas ela gastou muito mais com condomínio e IPTU. Muito legal. Outro investimento que faz muito sentido é a pessoa comprar o imóvel na planta, que ela compra com valor mais baixo, porque ela está assumindo o risco da construção. E esse risco ele tem que ser calculado, tem que ser de construtoras consolidadas, o empreendimento ele tem que ter documentação. O risco de se comprar na planta é mais alto, porque precisa conhecer a fundo sobre a construtora. E aí, ela compra com preço mais baixo na planta, o imóvel ficou pronto. Ela pode dar uma embelezada nele, uma caprichada nele. Contrata a Ângela Rossi e a Com Rossi certeza. Planejados. Ela agrega valor no imóvel. Isso. Ela pode revender ele e ter um lucro. Ela vai ter um lucro. E aí ela parcelou a entrada, então ela não precisou fazer um aporte alto para isso. Às vezes a pessoa não percebe, né, Giovana, que ela não vai, ela fala assim, nossa, eu ganhei só 20 mil nesse apartamento. Comprei um apartamento de 300 mil, ganhei só 20. Só que você não ganhou os 20 em cima dos No 300. período de 1 ano. Em 1 ano, ela ganhou 20, mas ela não pôs 300, ela pôs 30. É. Então, ela teve 75%, 66% nesse exemplo, Sim. de rentabilidade em 1 ano, quando a gente olha para a poupança que paga 8. É porque quando a Ou gente outros que pagam 15. pega o imóvel na planta, eu vou financiar um imóvel na planta, que as pessoas não sabem. Ela só começa a pagar a parcela do financiamento na hora que o imóvel está pronto. E aí, durante o período de obras, ela paga a entrada parcelada. Dependendo da construtora, parcela a documentação para ela também. Então, ela vai pagar algumas parcelas no período de obras. O imóvel ficou pronto, ela nem pagou a parcela do financiamento ainda, ela vai lá e revende com lucro. Ela fez um aporte pequeno, ela tirou do bolso dela pouco. É claro que ela assumiu uma operação de valor mais alto e ela precisou ter renda para isso. Só que o lucro que ela tem é bem superior. Uma coisa que as pessoas do mercado financeiro costumam falar sobre o imóvel, ele não tem liquidez. E é por isso que ele tem um valor tão estável. Porque não existe um dia que todo mundo do prédio acorda e fala, vou vender meu apartamento. E aí o valor despenca. E o valor do apartamento vai lá embaixo. Não, porque o produto imobiliário ele não tem uma liquidez tão alta. Se você Só quer para vender um o imóvel pessoal rápido, entender você em gasta uma casa o que semana. é liquidez. Liquidez é a velocidade que você faz o negócio, né? Eu vou falar, vou vender... Transformar em dinheiro. Que você transforma em dinheiro. Vou vender o imóvel. Aí vem um comprador à vista e vai me comprar ele. Se tudo der certo, você gastou... Se tudo der certo. Às vezes a gente depende de outros órgãos que pode demorar um pouquinho, pode acontecer alguns Por isso que ajustes. nessa estratégia, Giovana, me corrija se eu estiver errado, é importante a pessoa ter sempre um fundo de caixa. O problema que eu vejo é que a pessoa vai animando e ela quer alavancar mais do que é razoável. Você tem que ter ali, vamos supor, uns 15, 20 mil reais para fazer uma manutenção de emergência no teu imóvel, para poder aguentar meses em que teve 2 ou 3 meses que não alugou. E mais do que isso, para se uma vez vender, você ter ali 3, 4 meses para poder desembaraçar, mesmo que você peça um valor de mercado. Eu vejo as pessoas errando nisso no meu ponto de vista. Faz sentido? Sim, é o cuidado que a pessoa precisa ter
para que a pessoa ela tenha mais coragem do que dinheiro. É. E aí ela tem que tomar um cuidado com isso, porque se às vezes acontece um imprevisto e o imóvel fica 2 meses sem alugar, esses 2 meses de parcela ela não consegue arcar, aí é a renda dela. Se o imóvel não está alugado, o imóvel não está se pagando, quem comprou tem que pagar ele. Exato. Então, a pessoa ela precisa ter uma reserva, mas tudo isso é calculado. A pessoa ela consegue assumir riscos calculados. Não pode dar o passo maior que a perna. Exato. Perfeito. E você falou uma coisa que é muito importante. Vai comprar o imóvel na planta, precisa olhar se a empresa que está produzindo, que está fabricando, construindo esse imóvel, ela é uma empresa idônea, se ela tem lastro, tem histórico. E a gente sabe que muitas construtoras estão começando e nisso o risco atribuído tende a ser maior na maioria das vezes. É muito difícil ter uma empresa que dura décadas. E a gente tem aqui a Ângela Rossi, que é um exemplo, sendo CEO de uma empresa que tem 41 anos. Uhum. E a Ângela e a Rossi só crescem nesse período todo. Ângela, qual que é o segredo de ter um negócio tão perene assim, que por 40 anos entrega uma qualidade acima da média, uma velocidade de produção acima da média, sempre deixando o cliente satisfeito e falando bem? Conta para nós. Eu acredito em 2 valores. Primeiro, as premissas da empresa, né? Qual que são os valores que a empresa tem, né? O que você está propondo, né? Ali, tanto qual que é a cultura da empresa, né? Isso é muito importante. Todo negócio, a pessoa tem que ter essa responsabilidade de passar tanto para os seus colaboradores quanto para os nossos clientes como você trabalha, né? Que Ótimo. são o porquê, né? Não é como, porquê. Qual que é o seu Porque propósito? você existe no mercado. E outra coisa eu vejo, assim, que é um valor muito grande que a empresa tem, são valores profissionais e o que a Giovana comentou. Muitas vezes, se a gente não se colocar no lugar do cliente, a gente acaba sendo injusto. A gente tem que sempre olhar o que é mais importante para aquela pessoa. Né? Ter o cliente no centro, não é? Exatamente. Então, são valores que isso o dinheiro não compra, não paga. A gente tem que ter mesmo. Por que a maioria das empresas fecham rapidamente? Justamente por isso. Elas não são... Eu sempre digo, a base, ela é escondida. Né? Ninguém vê. Mas é ela que nos sustenta. A base é esse interesse genuíno pelo cliente, entregando no prazo, num preço justo, na qualidade que ele espera. Se você não tiver essa base bem construída, desmorona. Perfeito. Entendeu? Então, vem lá desde o início. Muitas vezes a gente tem que refazer, falar assim, ó, mas a base permanece. Você vai fazendo, se inovando, buscando coisas diferentes, atualizando ali com o mercado, mas a base tem que permanecer. E como que você cuida tão bem dos processos para garantir que a qualidade seja sempre boa? Eu dependo de pessoas. Sempre pessoas, né? Dependo dos meus colaboradores, nossos colaboradores. Dependo de ouvir também as pessoas, né, de fora, o que as pessoas estão buscando. Então, é uma das coisas que eu mais prezo dentro da empresa, exatamente isso. A gente estar alinhado, né? Então, a gente sai, esses valores saem de dentro e chega até o cliente, né? Então, isso, se a gente não tiver bem construído, eu adoro ouvir um colaborador, quando ele está falando que às vezes deu alguma coisa errada, ele fala assim, isso daí tem que ser o melhor possível. É como a gente tem que fazer como se fosse para a gente. Ele está alinhado com os valores da empresa. Perfeito. Isso que você descreveu, eu trabalhei muito tempo com o sistema Toyota de produção. A Toyota se transformou na maior montadora de veículos do mundo usando exatamente essa estratégia, que é ter o cliente no centro. Exato. Tudo aquilo que o cliente percebe valor e está disposto a pagar, a gente tem que entregar o máximo possível para ele. É essa a essência da manufatura enxuta, que é o sistema de produção mais famoso do mundo. E que a sua mentalidade fez com que permeasse os processos lá da Rossi Planejados. Sim.
Garantir que o cliente seja considerado o tempo inteiro, tudo que você faz, fala, peraí, o cliente vai perceber? Vai, então isso é importante. São valores. Vamos cuidar disso, como Uhum. se fosse para nós. Exatamente. E então tem muita... O que você fala é simples, mas tem muita sabedoria. Sempre considerar o aspecto e o ponto de vista do cliente para entregar o seu produto ou serviço. Com certeza. E a gente tá atento, né? A gente tem que ter essa habilidade para interpretar a necessidade. Muito legal. E alinhado ao nosso conhecimento, é onde eu sempre digo, a gente entrega a solução. Sensacional. A Giovana falou, e eu acho que quem está assistindo já está curioso. Efeito Sarik te ajudou a vender um apartamento. O que é o efeito Sarik? Como é que você vendeu um apartamento com uma das 150 técnicas da Vox? O efeito Sarik é você contar a verdade para o cliente, a fragilidade do negócio. Falou, Legal. olha, essa casa ela tem um defeito. Não tem sala de jantar. A cozinha é pequena, tem espaço para uma mesa pequena, tem uma sala de TV ampla, então, mas não tem sala de jantar, você não consegue pôr uma mesa de jantar aqui. E você fala a verdade para o cliente. Exato. E aí ele sente a Transparência, confiança, né? ele sente a Transparência confiança. sempre. A Ângela Sempre. falou uma coisa agora importante, que é a habilidade de conseguir entender o que o cliente ele tem de expectativa. Isso a Vox trouxe muito. Uhum. Porque o cliente ele chega até mim para pedir um imóvel, eu queria até saber se você ouve isso com frequência. Ah, Giovana, me manda uma oportunidade boa aí. Então, se eu te mandar uma oportunidade boa assim, eu vou te mandar o que é uma oportunidade boa para mim. Exato. E não o que é uma oportunidade boa para você. Eu tenho que entender o que é um bom imóvel para o cliente. E aí o curso de oratória, ele me ajudou isso, a entender melhor o outro, a ouvir para entender. Às vezes a pessoa, ela pede uma coisa. Eu tive uma cliente que ela falava assim, não gostei do imóvel porque a cozinha é antiga. E mesmo no imóvel que era novo, nunca teve morador. E eu tive um desafio, falei, o que será que ela entende por cozinha antiga, né? E aí, num outro imóvel... E eu falei, eu vou testar. Mostrei um imóvel novo. Eu suspeitava que era o piso escuro. Mostrei para ela um imóvel novo com piso escuro. E ela falou, essa cozinha é antiga. Ela entendia por cozinha antiga a cozinha que tinha o piso escuro. E aí eu percebi que ela queria a cozinha com piso claro. Era uma questão de design na cabeça dela. Exatamente. E é onde vem o entender o cliente. Às vezes ele não sabe... Ele quer algo que ele não sabe te falar. E cabe a mim, enquanto profissional, entender, extrair a expectativa dele para superar a expectativa. Exatamente. Muito Aí a gente usa muito isso fazendo um briefing. Entendeu? Tem que Entendendo... padronizar ali, porque justamente a gente sempre pega aquilo que talvez falando assim, faltou isso. Então, eu vou acrescentar, né, no próximo atendimento, eu vou estar sendo mais específico para ter esse entendimento. Tudo quando você faz um briefing, você realmente, às vezes a pessoa nem percebe que ela tem aquele questionamento, né, com ela mesma. Tem que alinhar a expectativa. Exato. Um erro comum em todo projeto, seja o projeto de vender e entregar móvel planejado, vender e entregar uma casa, ou no meu caso, que vendi e entreguei muita consultoria. No começo da consultoria, eu apanhava demais, porque eu achava que entendia o que o cliente me pediu. E eu não fazia um alinhamento profundo do escopo. A gente chama aí em gestão de projetos de definição de escopo. O que exatamente está contido no nosso projeto e o que não está. E aí, declaração de não escopo foi o que mudou o meu jogo na consultoria. Sim. Isso não está incluso, e eu formalizava no contrato. Não está incluso isso. E aí eu lia ponto por ponto e enfatizava. Você entendeu que você não comprou isso aqui? Isso não pode estar na sua expectativa, porque, especialmente em serviços, que é intangível, a pessoa tem dificuldade em caracterizar o que ela comprou de fato. E, na dúvida, ela sempre vai te levar para outros lugares. Esse alinhamento de escopo é muito importante, esse briefing inicial, essa reunião. Esse briefing, o alinhamento de escopo, para minha área, é a primeira reunião que eu preciso com o cliente. Então, o cliente ele fala para mim, eu quero comprar. E às vezes eu encontro a pessoa várias vezes e falo, você precisa sentar e conversar comigo para eu entender o que você espera. Sensacional. E eu acho que até ocorre um meio que oposto, né? Você falou que às vezes o cliente ele tem uma expectativa muito além do que está no escopo. Então, você contratou isso. E às vezes você tem que alinhar com ele
para ele saber o que ele contratou. Sim. Agora, no meu caso, acontece, eu diria até que o oposto. Porque a pessoa tem uma visão, o corretor de imóveis, ele costuma ser mal visto no mercado, porque tem aqueles profissionais que só traz o cliente, o comprador, para o vendedor e fala, tá aqui, ele vai comprar sua casa. Me paga a comissão, porque a comissão é alta, gente. O corretor, ele é bem remunerado. Uhum. Paga a comissão e tchau, obrigado. Ah, deu um problema lá no financiamento. O corretor não resolve. E aí... Por isso que eu falo que, no meu caso, pode ser o oposto, que a pessoa não tem expectativa nenhuma do meu trabalho. Ela acha que eu vou... Ela confunde com mostrador de imóvel. Ela acha que eu vou mostrar um imóvel para ela e pronto, ela quer que eu mostre 80 imóveis para ela. Não, eu preciso entender o que você quer. A partir daí, eu te mostro 3 imóveis. Porque o vai ser muito tempo mais efetivo. hoje é um recurso extremamente importante. Eu não posso dar o luxo de perder o tempo da Ângela se ela quiser comprar um imóvel, mostrando 10 imóveis para ela, porque ela demanda tempo para conhecer os imóveis. Então eu vou selecionar 3 dentro do que eu entendi que ela precisa e ela vai ver o primeiro, Giovana, não gostei. Por que você não gostou? O que você espera ter e que esse não tem? Exatamente. E aí eu vou trazendo a expectativa dela para que o próximo imóvel já esteja mais alinhado. Isso que a Giovana está falando é muito importante. No nosso negócio também é assim. Por exemplo, a pessoa vai lá, faz um orçamento com a gente detalha, né? Fala, olha, o que eu vou estar colocando no seu projeto são ferragens de alto padrão, as melhores que existem no mercado, porque garante a durabilidade do seu móvel. Legal. Portanto, a gente oferece a garantia. Termos de garantia na finalização da obra, da entrega. E é diferente quando ele vai numa outra pessoa que não tem essa consciência. Eu percebo o seguinte, por exemplo, a gente não compra essa parte de ferragem que a gente acha o mais importante, a gente não compra no mercado de poços, porque não existe as marcas que a gente trabalha. Aí, a diferença de orçamento é porque a pessoa está usando marcas que não dão garantia. Entendeu? E a pessoa acha que está levando vai ter uma vantagem. durabilidade Eu menor. estou comprando, não, mas do outro tá X mais barato que o seu. É o equivalente a não perceber que compra uma casa que vai durar menos tempo. Se ela é leiga, ela vai achar que é a mesma coisa. Portanto, a gente tem lá um mostruário que a gente mostra a funcionalidade das corrediças, né? Por que a gente usa aquele tipo de ferragem e a outra pessoa simplesmente colocou ali no orçamento, ferragem tal. Sensacional. Nem sempre. A gente aprendeu isso aí ao longo do tempo, que a gente precisa... Por mais que a pessoa seja leiga, ela tem que saber o que ela está comprando. Né? Para ela entender, se caso der algum problema, ela sabe, falando assim, ó, vou usar dessa marca. Muito bom. Ângela, você falou aí, por mais que a pessoa seja leiga, ela tem que entender o que ela está comprando. E é por isso que na primeira conversa eu explico para o cliente todo o processo de financiamento, o ITBI, o registro, e ele até assusta no primeiro momento, a hora que eu explico para ele, por mais que ele não vai fazer esse processo, é importante que ele saiba o que está acontecendo. Porque quando o cliente ele tem conhecimento, ele evita cair em golpes, ele evita comprar um planejado de qualidade inferior. Ele evita comprar um imóvel que é furada. Às vezes acontece da pessoa falar pra mim, mas eu consegui um imóvel por um valor X. Cara, desconfie. Se eu tivesse esse imóvel à venda, eu não vendia ele para você, eu ia comprar ele. Exato. E te revendia no valor de mercado. E aí que entra até, para enfatizar a ideia do efeito Sarik. Que ela usa. Que ela usa, você usa. Também. E o efeito Sarik, ele consiste... Ele tem o objetivo principal de garantir a confiança, porque ninguém vai comprar o móvel ou o imóvel antes de comprar o portador da mensagem. Sim. O trabalho de todo cliente é achar onde que está o problema. É bom demais para ser verdade. Exato. O cliente sempre tem isso na cabeça. Fala, ixi, essa menina aí não sei não, viu? Tá tudo muito bom. Quando você só traz vantagens o tempo inteiro, a pessoa tem essa dificuldade em acreditar. E aí ela fica arisca. Para usar o nosso termo bem mineirão aqui, que aqui é Vox Cash Minas Gerais, viu, gente? Posto de Caldas. Como é que é o nome da turma? É Posto de Caldas. Vai falar que esse não é o melhor nome de turma que vocês já viram. A nossa cara. A gente é de Minas. A cidade chama Poços de Caldas.
o curso chama pós. Então é a turma Pós de Caldas. É um bom nome. Efeito Sarik tem a função de você chegar... Você não queria Quase ninguém fala Poços de Caldas. A gente mora em Pós de Caldas. A gente mora em Poços de Caldas. Poste. Não é bom esse nome, gente? Você Todo mundo... colocou pós, mas nós falamos poste. Poços de Caldas. Pós de Caldas. Poços de Caldas. Muito bom. Efeito Sarik te ajuda a atenuar esse medo do cliente. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui não é perfeito, não. Você tá vendo um monte de vantagens, mas eu vou te apresentar o defeito, porque meu Exatamente. trabalho é você ver o que também não é bom. Isso aqui é um problema desse negócio. Eu quero ser honesto com você, e se você não gostar desse, a gente vai para outro, porque você precisa entender esse problema. Isso produz o efeito Sarik, que é a sensação extrema de confiança. Exatamente. Se você vende como se tudo fosse perfeito, aquele vendedor entusiasmado demais, o cliente vai ficar muito arisco e provavelmente não vai dar negócio. A gente está brincando com o termo Pós de Caldas, eu estou aproveitando para agregar um pouco para as pessoas que nos assistem sobre a oratória, a naturalidade. Às vezes estão assistindo um podcast de oratória e falam, estou falando errado. A gente está falando de modo a querer ser ouvido. Comunicação eficaz não é falar bonito, é falar sem te ouvir. E só é feito esse processo quando a gente é natural. Por isso, a primeira aula de qualquer curso da Vox é naturalidade, é falar com leveza, sem medo do julgamento. O que, Ângela Rossi, você mais absorveu durante a sua jornada com a gente na Vox to You? De que forma a Vox impactou a sua vida, carreira, ponto de vista? Não só profissional... Puxa um pouquinho o microfone, por favor. Não só profissional, mas também no pessoal. Como eu disse, o interpessoal. Quando a gente trabalha isso, eu sempre digo, a mudança é daqui para lá. A gente espera que o outro... a gente quer ver no outro a mudança, né? Mas se a gente não for exemplo, a gente não vai conseguir. Então, isso para mim foi um fator bem importante na minha jornada aos Vox, que agregou muito. Que legal. Entendeu? Qual das técnicas pelas quais você passou, você mais gostou, assim, mais absorveu, Ângela? Ouvir. Ouvir na essência. Eu sou prolixa. E eu falo muito. Hoje eu tô percebendo que como eu estou ao lado de uma vendedora, eu tô aceitando ela. Fala, mas que eu... Mas é uma evolução que você teve com o curso. Você vê que eu fico um pouco inquieta, quem tá aqui do lado aqui está percebendo que eu fico um pouco inquieta. Porém, eu aprendi a ouvir. E esse ouvir não é só quando o outro está falando, né? Eu estou num diálogo, mas sim ouvir os meus colaboradores. Que muitas vezes, como a gente quando a gente é líder, você exerce ali você tem que ter uma postura firme. Muitas vezes você acha que você tem que delegar, cobrar, mas ouvir é mais importante. Porque muitas vezes a gente está delegando, mas pode ser uma coisa impossível. E se você ouvir aquele colaborador, como pode ser feito, qual o resultado que podemos chegar, então isso ajuda a gente a melhorar. Perfeito. Então, o curso de oratória não é só para falar bem. Não. É para se conectar com os outros. Com certeza. E produzir uma via de mão dupla. Falar e ouvir. Perguntar de modo que a pessoa possa falar e ser ouvida. Vou trazer seria um depoimento que para mim foi gratificante. Eu sempre fiz reunião antes de passar pela Vox. A gente sempre fazia as reuniões. Eu não me sentia segura. Eu não me sentia convicta do que eu estava falando. Então, isso não surtia tanto resultado. Saía da reunião sem nenhum resultado. Depois que eu passei pela Vox, eu ainda estava no período ali, né, do treinamento, eu comecei a mudar minha postura. E é uma coisa assim que a gente é natural. Não é aquela coisa assim forçada. De agora para frente eu vou ser assim. Não, você começa a perceber, observar alguns sinais, você fala assim, acho que eu estou errando nisso. Eu vou melhorar. Então, hoje, eu me sinto orgulhosa pelos resultados das nossas reuniões que nossos colaboradores pedem reunião. Eu fazia mensalmente, agora eles pedem para fazer quinzenalmente. Porque você ficou mais efetiva ao transmitir sua mensagem. Eles veem resultado e eu ouço.
Melhorou Porque sua liderança? as nossas reuniões são para resolver, para tratar de problemas, algumas coisas que não estão dando certo, e aonde eles veem o resultado, porque eles têm a oportunidade de trazer a opinião deles, contribuir para o crescimento da empresa, eles fazem parte disso. Muito bom. Falar, se comunicar bem não é só falar, Não é é. trocar ideia, e você Trocar fez isso muito bem. ideias, exatamente. Quero ouvir da Giovana. Giovana, efeito Saric não vale. De tudo que você viu na Vox2U, o que mais agregou para você enquanto pessoa e profissional? Bom, você sempre trouxe a minha capacidade de aplicabilidade, né? Então, assim, não vou saber pontuar tudo aqui agora. Faço das palavras da Ângela minhas palavras, de entender melhor o outro, entender melhor o que o cliente quer, mostrar para o cliente que se eu não entender o que ele quer, eu não consigo ajudar ele. E a gente tem uma tendência, nós somos pessoas naturalmente gostam de conversar, né? Eu não sabia, às vezes, encerrar diálogo que eu não queria participar. Eu não sabia encerrar diálogo, não sabia encerrar uma conversa. E uma das coisas que a gente aprendeu na aula é que você faz uma apresentação incrível, você tem uma conversa ali maravilhosa e você encerra com... E é isso. Você desmerece tudo que você falou. Uhum. E às vezes, por vezes eu me pegava em conversas que tipo, poxa, eu quero ir embora, conversa chata, tô falando mal da vida do outro aqui, eu quero ir embora. Hoje eu já tenho uma naturalidade maior de encerrar essa conversa. De ir embora. Você adquire uma capacidade de acreditar mais em si e essa confiança se traduz em você falar, amigo, desculpa, eu agora tenho um compromisso e em breve a gente se fala mais. Sendo simpático, elegante. E de tratar, de tratar também, de tratar outras pessoas como um ser humano, de se livrar do julgamento. Sim. Nossa, ele é super importante, por que ele quer falar comigo? Pois é. É pessoa, não tem um julgamento. Ele não tá pensando nada sobre mim. Talvez ele me viu como uma profissional e quer contratar meu serviço. Exato, e com leveza, com naturalidade, e lembrar que nós somos uma espécie só, espécie humana, então não tem por que ter medo de falar com alguém, atribuir mais autoridade para alguém. Só que tudo isso vocês desenvolveram com o treino, muito mais do que com as teorias. A Vox é uma escola onde a gente vem para treinar todos os conceitos e garantir que na prática a gente se transforme. Preciso... Pois não, Ângela? Conclui com ela. Posso? Claro, por favor. Isso é tão importante que, através do meu treinamento lá na Vox, recebi 3 grandes convites, né? Eu tenho dificuldade com R, gente. Desculpa. Tranquilo. Então, eu recebi vários convites, né? Tanto eu quanto meu esposo. Participamos lá de uma entrevista lá no estúdio da Caras. Uau! Que foi super bacana. 2 meses depois, o pessoal da revista Isto É vieram fazer uma entrevista com a gente. Inclusive, na próxima semana vai estar saindo a matéria na revista. Muito legal, vamos postar. E também fui convidada a receber um prêmio Personalidade Feminina lá no Rio. Também, aonde que foi lá no Rio? No Copacabana Palace. Eu tinha que perguntar. Copacabana Palace premiando a Ângela Rossi. Isso tudo porque eles têm um pré-requisito, né? Eles fazem a seleção das pessoas. Não é simplesmente vou fazer um convite, a empresa está há 40 anos. Não, eles querem saber quem está por trás da empresa, né? Quem tem condições, né? Se as pessoas têm condições de estar participando de uma entrevista. Sim. Porque são empresas relevantes, né? Incrível. Como que vai colocar uma empresa ali, qualquer empresa? Então, para a gente é um motivo de muito orgulho. Muito bom. E eu só consigo fazer isso porque tem essa segurança de falar em público, de ser entrevistada, me sinto super à vontade. Isso faz com que a gente realmente é notado. Parabéns, viu, Ângela? Né? A gente tem um orgulho muito grande dos nossos alunos de gerar essa transformação para vocês e a gente vibra muito com cada conquista que vocês têm. Não deixem de nos contar as conquistas que vocês tiveram graças a essa habilidade de se comunicar com excelência. A gente está sempre de olho nos nossos alunos e quero que vocês saibam que não existe ex-aluno da Vox.
Agora vocês são da turma Eternos e a gente conta com vocês sempre. Não é bom esse nome? Nossa. Turma Eternos. Casamento. Porque a gente pra não quer vida parar toda. de ir na aula, né? Não. Termina a aula, a gente, poxa, mas e agora? Pois A gente é. quer continuar indo nas E aulas. esse é o meu sentimento nesse momento, porque a gente precisa encerrar esse podcast, mas por E mim, tem tanta coisa eu pra chamo falar ainda. os próximos convidados e a gente faz uma mesa redonda, pede cerveja, pode? Pode. Brincadeiras à parte, nós faremos um segundo episódio, tem muita história que ainda precisa ser contada, vou convidá-las Sim. depois, a gente conversar com calma. Na Vox to You, em nós que representamos a Vox to You aqui, a Jennifer e eu, e Sim. trouxemos uma escola de oratória para o sul de Minas, e graças a essa nossa iniciativa maluca, hoje já são centenas de pessoas, aproximadamente 1.000 pessoas que foram treinadas e que hoje se sentem mais prontas para se comunicar bem em qualquer situação. Obrigado pela confiança, obrigado por nos visitarem aqui nesse estúdio e garantir que o primeiro episódio seja esse espetáculo de aprendizado que vocês permitiram. Obrigado, Ângela e Giovana. Eu que agradeço. Agradeço muito até mesmo pela iniciativa de vocês de estarem trazendo uma escola de alto valor, né, de alto nível, para treinar pessoas, né, que realmente é super importante, né, super importante. Eu acho que qualquer empresário, todo empresário que gostaria de ser bem visto, apresentar melhor seu negócio, deveria passar por um curso de oratória. Que bom que a gente tem acesso a isso. Sim. Agradeço imensamente a vocês e também agradeço os meus colegas, né, que contribuem muito, né, desde do primeiro treinamento que eu fiz, eu senti, assim, essa conexão, né, um com o outro, essa troca, né, que um dá a mão para o outro. Isso realmente faz parte do nosso crescimento. A gente fica amigo de todo mundo, né? Fica. Sim. Obrigada, Wesley, pelo momento que você me desafiou. Você lembra? Lá no Falou pra comecinho. Eu sei que isso aí não é uma prioridade pra você. Você tá buscando... Você tá buscando desculpas que você não precisa. Você tá tentando provar pra você mesmo que você não precisa. Obrigada por ter me desafiado. Foi importante todo esse crescimento. E posso deixar um recado pra quem tá nos assistindo Claro. e pensou assim, poxa, então se eu tenho o sonho de ter um imóvel, eu tenho que tentar? Muito bem lembrado. Deixe o seu recado e deixe as suas redes sociais também. No mês de maio, nossa imobiliária Imóveis Poços de Caldas está fazendo uma ação incrível. Tem oportunidades maravilhosas para as pessoas que querem estar no mercado imobiliário, querem entender mais, tanto para investimento quanto para ter o primeiro imóvel. No mês de maio, nós vamos estar com oportunidades incríveis. Eu dentro. Também tenho uma novidade. Conta pra nós. Também tenho uma novidade. A gente vai estar inaugurando a nossa segunda unidade. Uau, que legal. Parabéns. No próximo mês, acredito. Maio é um mês Tá importante. caminhando, se Deus quiser, a nossa segunda unidade. E mais uma coisa que a Ângela tem para contar, eu vou trazer você em um outro episódio só pra gente falar disso. Sim. Que essa experiência de mais de 40 anos da Rossi Planejados, de mais de 20 anos da Ângela Rossi, ela vai trazer uma mentoria para donos de negócios desse segmento, para que eles tenham capacidade de produzir tanto resultado quanto você produziu. Transformar o meu conhecimento em aprendizado para outras pessoas. Sensacional. Redes sociais, Ângela Rossi. Rossi, vou colocar da minha empresa, posso? Pode pôr os dois. @rossi.planejados. E o pessoal? Ângela09 Rossi. Ângela09 Rossi. Redes sociais, Giovana. A minha é Giovana M. Ribeiro. Nós temos da Imóveis Poços de Caldas. @Imóveis Poços de Caldas. Muito bom. Excelente esse arroba. @Imóveis Poços de Caldas com 2S. E @Giovana M. Ribeiro. Pessoal, não deixem de seguir. Essas meninas são incríveis. E eu quero Com muito que certeza. vocês possam
conhecer um pouco mais dessas histórias que eu tive o prazer de conviver por várias semanas e ajudá-las a se tornarem esse fenômeno de comunicação. E se você que está em casa quer desenvolver a sua comunicação, você precisa conhecer a Vox2U. Já passou da hora de tomar a iniciativa e se comunicar bem em qualquer situação, para liderar bem, para vender bem, para conseguir gravar vídeo para rede social em todos os momentos. A desenvoltura vai te ajudar a parar de perder a oportunidade. Conto com você. Tem mais de 180 Vox no Brasil inteiro e no sul de Minas tem a Vox Poços de Caldas. Vem pra cá. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.